Aleluia, Deus é bom. Querido, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 25. Nós vamos transcorrer uma história conhecida por vocês. Eu quero te dar a oportunidade de você se colocar à disposição do Espírito de Deus, para que Ele possa te envolver e você também prestar o teu culto ao Senhor. Vocês não são apenas uma plateia, pessoas que ficam na expectativa de alguma coisa acontecer. A igreja não é reunida para essa situação. A nossa reunião aqui tem um propósito, que é adorar o Senhor. E eu quero te dar liberdade para você adorar. Até você que está nos acompanhando através do Facebook, do Instagram, também do YouTube, tem a liberdade de dedicar ao Senhor a sua honra, a sua glória, o seu louvor. Livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 23. Eu quero que vocês entendam uma coisa, que é uma coisa que eu até tinha falado para o pastor Eliseu, e eu entendo que a igreja está vivendo uma fase que é muito complicada e delicada. A primeira situação que a igreja tem vivido, muitos de nós, é que dificilmente a pessoa ela recebe uma palavra profética para a vida dela. Ela recebe aquilo que é bom, aquilo que parece que vai prosperar e dar certo, ou aquilo que o coração dela deseja. Enquanto a partida, algumas pessoas aqui têm o costume, nós somos uma igreja avivada e nós damos liberdade ao Espírito. E muitas das vezes o Espírito, ele nos move a falar alguma coisa para você em especial. Eu já vi algumas pessoas aqui falando para outras, porque ela contou uma dificuldade, um problema dela. Por exemplo, pastor, eu estou passando por uma situação financeira. E aí você libera uma palavra falando, olha, Deus vai prover, mas você precisa aprender a administrar. Isso é uma palavra profética. Só que a pessoa ela fica triste, porque ela queria saber se Deus só ia abençoar e que ela não precisa aprender nada. Nós temos vivido uma fase muito difícil. Você conta uma dificuldade, uma situação sua pessoal, e quando alguém fala para você, olha, mas Deus vai te ajudar a vencer essa situação, parece que não é o que a pessoa quer ouvir. A pessoa quer ouvir que Deus vai fazer alguma coisa, mas ela não precisa fazer nada. É engraçado como nós estamos vivendo uma fase de fé que não existe mais fé. Existe uma sobreposição do seu problema. Nós estamos acostumados a jogar o nosso problema na mão de Deus e falar assim, resolve aí. Como se nós entrássemos na igreja ou dentro da nossa oração e houvesse um balcão com um garçom esperando o seu pedido. Isso é um grande problema que nós estamos enfrentando. E eu falo isso porque nós precisamos chegar num nível maduro de fé. E maturidade de fé é o que nos leva a testemunhar. O porquê muitas das vezes nós permitimos ou continuamos com uma vida paralisada. Porque não é do jeito que eu quero. E aí muitas coisas Deus está fazendo do jeito que Ele quer, não do jeito que você espera e você não está recebendo. Esse tem sido o nosso grande problema atualmente. Então você que veio hoje, ainda dá tempo, mas fique aí se quiser. Você vai ouvir uma palavra hoje e você vai tremer. Por que você vai tremer? Porque tudo que Deus faz, Ele faz de dentro para fora. Deus não faz nada fora para dentro. Ele precisa fazer primeiro em você para depois fazer fora. Então não adianta nós ficarmos pedindo para Deus transformar alguma coisa que eu não gosto, sendo que Deus está querendo transformar você. E quando eu olho para esse cenário, às vezes a gente olha para as pessoas e fala, meu, como você é bobo, você fica fazendo isso, servindo, ajudando, e a pessoa não faz nada. E esses dias eu vi uma frase que eu falei, é isso mesmo, isso é uma realidade. Se eu estiver servindo daqui para lá e nada acontecer lá, tenha certeza que está acontecendo alguma coisa aqui. Não tem como você continuar servindo e a pessoa ser dura, fria, agir do mesmo jeito e você não mudar. É isso que Deus faz. Não espere a mudança no outro, porque a mudança está acontecendo em você. E quando eu começo a despertar para isso, eu começo a viver um nível profundo de fé,
de intimidade, de relacionamento. Porque a promessa não foi um carro, uma casa, mas foi a vida eterna. Será que tem alguém ainda orando para ter a vida eterna? Ou a nossa persistência é orar para que as coisas deem certo? A nossa persistência é orar para que a palavra mova o coração? Não é, eu não oro mais para isso. Porque se Deus ele não mover o teu coração, não vai ser a minha palavra. Se essa palavra que a gente ministra não mover o teu coração, não vai ser o que a gente fala. A gente não tem autoridade nenhuma para fazer nada. Então, só basta que você abra o coração e deixe o dono da casa entrar. Porque quando ele entra, ele modifica a casa. Será que tem alguma casa precisando ser reestruturada na sua estrutura? Será que tem alguma casa que está aqui hoje ou está assistindo aí hoje e precisa que a sua estrutura seja modificada? Ou não? Nós estamos indo para a igreja para alívio de consciência e saber que hoje é um culto memorável, culto de ceia. Eu adoro a ceia, por quê? Porque a ceia nos torna iguais. Simplesmente isso. A ideia de Jesus foi nos colocar na mesma situação. Porque quando a gente senta na mesa, o grande fica igual ao outro, porque está sentado. O que não tem perna, senta, porque está igual ao outro que tem perna e está sentado. O que tem algum defeito, ele senta e ele fica igual ao outro. Essa é a grandeza do Evangelho, querido. É nos tornarmos iguais para que Ele venha e manifeste o poder dEle sobre a nossa vida. Ele não está buscando alguém perfeito, Ele está buscando alguém que tenha um coração disposto a ser transformado. É isso que Deus olha. Ele olha para alguém que fala assim: olha, eu sou desse jeito, mas se o Senhor me ajudar, eu sei que eu vou mudar. É assim que Deus faz. A história do Evangelho, ela é movida nesse sentido. E eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis 25, 23. E nós vamos ler uma história. Show de bola. Quem achou diz amém. Quem não achou desespera. 22, vamos ler do versículo 22. 25, 22. Que diz assim: e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E perguntou ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os dias para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo coberto pelo pelo, por isso se chamou o nome Esaú. E depois saiu seu irmão, com sua mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. Feche teus olhos. Eu quero te dar a oportunidade de você falar para Deus o porquê você está aqui. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós somos uma igreja, Senhor, e essa igreja só tem vida se o Senhor manifestar o teu poder e revelar a tua glória. Nós só temos vida se receber do Senhor tudo que o Senhor tem para nós. E eu entendo que são diversas situações, necessidades, conflitos, pessoas que buscam algo e que esperam no Senhor, outras que desejam algo pessoal para ser preenchido. Meu Deus, eu oro em nome de Jesus, para que em primeiro lugar haja uma manifestação do teu poder através da tua palavra, mudando a estrutura da mente, da consciência, da subconsciência, do interior. Rasga o véu, Senhor, do entendimento, dos olhos, do ouvido,
para que os teus filhos e eu em conjunto possamos te ouvir e te ver. Tudo que nós desejamos na nossa reunião de ceia é reconhecer a tua glória e te adorar na beleza da tua santidade. Nós não nos reunimos aqui para ver se o irmão está arrumado, perfumado, cheiroso ou não. Isso não importa para nós. Não é o prazer de estarmos aqui por alguém, é pelo Senhor. Nós estamos aqui porque nós não temos outro lugar melhor para estar. O Faustão não pode fazer, o Fantástico não pode fazer, o Faro não pode fazer, ninguém pode fazer o que nós esperamos por estar aqui. E se nós chegamos até aqui, Senhor, por favor, rasgue o céu sobre este lugar, envolva-nos, ó Deus, com a tua mão poderosa, transforma o ambiente deste lugar, transforma, Senhor, a atmosfera deste lugar, tira todo o peso, todo atrapalho, todo fardo, toda angústia, todo medo, toda insegurança, todo espírito que não tem parte nem sorte contigo, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Ó Deus, se há alguém que nos ouve e que está com complexo, com alguma adversidade, alguma impossibilidade, eu declaro em nome de Jesus, que todo espírito adverso seja repreendido nessa hora, e que você receba um toque da mão do Senhor. Pai, toca esse teu filho, essa tua filha, do alto da cabeça até a planta dos pés, traga vida, virtude, saúde, renova esse teu filho, essa tua filha, Senhor. Nós lemos a tua palavra e ela por si já tem autoridade de fazer o sobrenatural. Ela por si tem autoridade de trazer, ó Deus, vista, de fazer com que o coxo ande, de fazer com que a necessidade de alguém seja suprida. A tua palavra por si só, ela já é uma riqueza insondável e ela pode sim contemplar. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor traga a palavra rema ao nosso coração, que o nosso coração seja alinhado com o Senhor, que, ó Deus, possamos estar alinhado com a tua vontade neste tempo. Ó Deus, que os nossos dias, ainda que sejam dia de aflições e dificuldade, tenhamos a nossa segurança de quem é o nosso socorro e a qual nós pertencemos, que os nossos olhos não estejam fintados acima da adversidade, dos problemas, dos momentos, mas que os nossos olhos estejam atentos para o alto, aonde vem o nosso socorro, de onde vem um milagre, de onde vem, ó Deus, tudo o que nós necessitamos para o dia de hoje e para os nossos dias que o Senhor permitir de vida. Deus, eu oro em nome de Jesus, que o Senhor traga o teu Espírito varrendo este lugar, que o teu Espírito tenha liberdade, Senhor, de manifestar o teu poder, e que cada coração aqui seja suprida numa totalidade inigualável, e que essa ceia seja marcada com um nível de transformação e mudança na nossa vida, e que em tudo e sobre todas as coisas, Senhor, o teu nome seja glorificado, o teu nome seja adorado, o teu nome seja engrandecido. A ti nós dedicamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós dedicamos ao Senhor a vitória das nossas vidas, a vitória que nós temos tido sobre todas as coisas, e até mesmo aquilo que nós ainda não vencemos, nós dedicamos a vitória do Senhor sobre a nossa vida. Não há quem possa nos roubar, Senhor. Não há quem possa tirar esse privilégio de declarar que o Senhor é quem vence por nós. E nós iremos declarar isso em todo o tempo, para que em tudo o Senhor seja glorificado. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Graças a Deus, pelo menos tem alguém comigo. Isso é bom. Isso é bom saber que conforme a gente vai orando, parece que alguma coisa acontece. Eu não sei se é o céu que desce ou se nós que subimos. E eu lembro que uma vez alguém perguntou: o que acontece quando você ora, que parece que
você vai orando assim? Eu falei, não sei, eu sei que a gente vai orando, parece que eu vou saindo da onde eu estou. Eu não sei se com você acontece assim, mas comigo é sempre assim, né? Parece que eu vou saindo e desculpa compartilhar isso, que não tem nada a ver com a palavra, mas parece que eu vou subindo e vou olhando para baixo e vou vendo como se as coisas estivessem ficando em miniatura para baixo. Então isso daí é o que acontece comigo. Cada um tem um jeito, uma forma, uma maneira que Deus move na tua vida. Queridos, vamos para a palavra. Quem conhece essa história diz amém. Glória a Deus. Então vamos olhar a ótica dessa história. Quem sabia que esses são os primeiros gêmeos da história? Quem sabia? Ninguém olhou para isso. Todo mundo pensou na história de Jacó e Esaú, mas nunca viu que a primeira mulher a gerar gêmeos foi Rebeca. A primeira vez na história que é gerado gêmeos é aqui nessa mulher. E é engraçado que quando nós olharmos ou lermos o capítulo 21, a história acontece que Isaac está orando pela sua mulher porque ela não pode ter filho. Ela não tem a possibilidade de ser uma mulher fértil. Por anos eles tentam engravidar e não conseguem. E após essa oração, Deus manifesta a glória dele e dá a oportunidade dessa mulher ser fértil e agora gerar filho. E é engraçado que quando ela começa a sentir um movimento dentro dela, ela vai perguntar para o Senhor o que está acontecendo. E Deus, ele é fatídico em dizer para ela, olha, quando a gente lê o capítulo 23, aliás, o versículo 23 desse capítulo, Deus fala, 2 nações há no seu ventre. Para nós, talvez é fácil olhar e falar, mas Deus está falando uma coisa que é lógica. Mas naquela época não existia o aparelho de ultrassom. A mulher sabia que estava grávida porque o ciclo parava e a barriga crescia. E aí, o que acontecia? As parteiras, era a época da parteira ainda. Não tinha esse negócio de vai lá no hospital, toma uma injeção, toma um anestésico e aí você vai ter a criança de uma forma mais fácil. Ou vamos ver se está gerando essa criança e como ela vai nascer, se ela está se formando perfeitamente ou se tem alguma parte do corpo que não está sendo formada. E aí você acaba identificando que já é uma criança que nasce com alguma síndrome. Deus está falando para ela, existe 2 nações dentro de você. E essa nação se dividirá. E o maior vai servir o menor. O engraçado é que quando Deus libera essa palavra, logo após, aí a Bíblia já começa aí no 24, dizendo, como se Deus tivesse dado essa palavra e a coisa começasse a se mover. Mas não, tem um período da fala do Senhor com a vida de Rebeca, para que ela agora passasse a cumprir os seus dias e desse a luz. Porque a Bíblia diz, depois de cumprir os dias, deu a luz. E quando ela dá a luz, sai gêmeos. Pastor, eu não estou entendendo nada. Vem comigo que você vai entender. Até então só nascia uma criança. Todo mundo estava acostumado, a parteira via ali que chegava ali, a criança saía uma. Só que nesse dia o cenário mudou. Saiu 2 crianças. A Bíblia diz que sai o primeiro é peludo, o primeiro é meio enruivado, e ele sai, e por ser enruivado e peludo, ele tem um nome que chama Esaú. Então esse é o maior. E a Bíblia diz que logo em seguida começa então um movimento de parto continuando, que quando um está saindo, o outro está agarrado no calcanhar, e aquilo nunca foi visto. Até então eu começo a pensar comigo, e desculpa eu ser doido, que até então todo mundo está achando, nasceu uma criança com um braço na perna.
só nascia uma criança. Só que agora, quando essa criança está saindo, tem uma mão agarrada no pé dela, e todo mundo está, meu, que é isso? Que negócio é esse aí? Vai lá, ajuda ela, continua, vai filha, respira. Quem já viu o parto, vê que é um negócio da hora, né? Respira fundo, segura, vai, faz mais força, está quase lá, vai, agora vai. Saindo um, ok, mas saindo outro agora. E a Bíblia diz que sai esse outro, e esse outro ele sai por ter sido saído, agarrando ao calcanhar do outro. Ele recebe um nome, e esse nome se chama Jacó. O maior, Esaú, e o menor, Jacó. A promessa de Deus foi que o maior ia servir o menor. A história de Rebeca com a geração desses dois filhos gêmeos de uma vez muda o ciclo da história em tudo o aspecto. Por quê? Porque quando ela consulta o Senhor do que está acontecendo e Deus libera uma palavra, Deus ele tem a fidelidade em cumprir aquilo que ele libera. E agora quando ela começa a enxergar, porque até então, para ela entender o que estava acontecendo, esse movimento e quem ia se ver quem, é complicado. Talvez quando ela ouve a palavra do Senhor, ela está pensando, vai nascer uma criança, e esse é o maior. E depois, quando eu tiver uma outra relação e nascer a outra, Deus vai manifestar um poder. Diga para o teu irmão, Deus tem pressa. Quando Deus ele fala alguma coisa, ele tem pressa e ele cumpre rápido. Rebeca, ela estava esperando gerar uma criança, essa começa a crescer. E quando ela começa a crescer, Rebeca está pensando, agora eu vou engravidar de novo, e esse vai ser o menor, então o maior que nasceu hoje, ele vai servir ainda o outro. Mas na hora do parto tudo começa a mudar, o cenário começa a mudar quando a vida começa a existir. Pastor, eu não estou entendendo. Tudo na nossa vida começa a mudar quando a vida de Jesus começa a existir em você. Você recebe uma palavra, mas essa palavra, ela começa a ter efeito quando o Espírito de Deus começa a se mover na tua vida. Quando você dá a vazão para dizer, Senhor, que o Senhor cresça e eu diminua, que o Senhor apareça. E a vida dele começa a nascer. E quando a vida dele começa a nascer, a promessa dele vai junto. É isso que nós precisamos entender. Eu tenho uma promessa, tenho. Você tem uma promessa, tem. Deixa a vida de Jesus nascer em você. Aleluia. Só tem um meio de nós vivermos isso que foi prometido por Ele. Nós permitimos que Ele nasça em nós. Porque agora quando Rebeca está gerando essas crianças, ela olha, um nasceu, agora se chamou Esaú, o outro agarrado. Nossa, vai se cumprir. Eu não preciso esperar outro parto, eu não preciso esperar um outro tempo, eu não preciso esperar um outro momento, não sei se eu vou conseguir engravidar de novo, mas aquilo que ele falou está se cumprindo agora. E quando Rebeca olha e vê nascendo aquela situação, ela começa a pensar naquilo que Deus falou com ela. E Deus falou com Rebeca. Mas quem fez a oração antes? Não, o pessoal não está me ouvindo. Tem alguém aqui ainda? Vocês estão ouvindo? A oração feita foi de Isaac, pedindo que Deus abençoasse a mulher dele. Mas depois quem faz a oração é Rebeca. E quando ela faz a oração, Deus revela tudo. Pastor, eu não estou entendendo.
Tem coisas que você só precisa de uma ajudinha, alguém que interceda. E aí quando você entra num lugar e começa a orar, Deus ele revela o que tem para fazer, e você começa então a pensar naquilo que ele vai fazer, e você começa a se alegrar, porque quando ele fala, ele cumpre. Ah, mas eu estou esperando alguém falar alguma coisa. Não! Pare de esperar alguém falar alguma coisa. Tem gente orando por você, se coloque na brecha. Deus vai rasgar o céu, Deus vai falar com você, e você vai ter uma palavra para alegar com o teu coração. Ah, estou esperando o pastor Eliseu pular no mistério. Ei, o pastor Eliseu está intercedendo por você. A igreja está orando, nós estamos orando um pelo outro. Então se coloque, porque quando você se colocar, Deus vai revelar. Rebeca, quando ela se colocou, Deus trouxe a revelação do que iria acontecer. E agora, no momento do parto, ela está vendo se cumprir a vontade de Deus. Quando ela olha Deus cumprindo a vontade dEle, eu penso, mais uma vez, como louco que sou, a história era que o mais velho recebesse a primogenitura, sim ou não? Obrigado, Fá. Não tem como. A história é que o mais velho receba a bênção da primogenitura. Só que Deus falou o quê? Que o maior iria servir o menor. Ou seja, o menor iria passar na frente. E agora, receba isso que eu vou te falar no teu coração. Eu penso Rebeca recebendo a palavra, olhando o nascimento dos dois, e os dois começam a desenvolver. Só que quem recebeu a palavra foi Rebeca. E eu penso que Rebeca recebendo a palavra, ela precisa preparar quem vai se levantar. Eu penso que talvez na sua expectativa, Isaac pensando que o filho caçador dele, Esaú, seria o futuro, Deus estava pensando com ele mesmo e falando: Rebeca sabe do segredo que eu contei, e por saber o segredo que eu contei para ela, ela já está preparando quem é que vai dar continuidade. Eu penso que Rebeca, quando vai crescendo, vai olhando, enquanto Isaac falava: ah, esse é meu filhão, esse daqui vai tocar as coisas da família, esse daqui é o que vai levar o nome do pai, esse daqui é o que vai ser visto como a futura geração de Israel. Eu penso que Rebeca no cantinho dela, só pensando: não é ele não, não é ele não. E eu penso que enquanto Esaú vivia naquela situação com o pai, pensando: vou me preparar para assumir o que é do pai e continuar, Rebeca estava trabalhando na cabeça de Jacó e falando: fica tranquilo, meu filho, porque aquele que prometeu, ele muda o cenário. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E quando eu olho para isso, eu quero que você entenda uma coisa: nenhum dos dois tiveram culpa de nascer. Jacó, ele não pode olhar para si, assim menos ainda Esaú, e falar: eu tenho culpa. Pastor, eu não estou entendendo onde você quer chegar. Você não teve culpa de ter nascido. Por quê? Porque quem te projetou foi Deus, e se Ele deu uma promessa, Ele mudou quando você nasceu. A promessa muda, a história das coisas mudam no nascimento dessas crianças. E tem pessoa que quando nasceu a promessa mudou dentro de casa. O cenário de casa mudou e ninguém prestou atenção, mas alguém ouviu. Quando nós somos gerados, Deus muda muitas coisas para que você viva o sobrenatural. E é isso que muitas das vezes a gente não entende, o porquê que eu levo a vida do jeito que eu levo, o porquê todo mundo fala de mim assim como falam. Isso é engraçado,
Porque quando eu olho para Rebeca, eu penso numa mulher que ela recebe uma palavra assim como você recebeu, mas você não compartilhou com todo mundo. Por quê? Já pensou se Rebeca virasse para Isaac e falava: maridão, deixa eu te contar uma coisa, meu amor. Quando eu estava com as crianças em mim, lembra que você orou e eu não podia? E aí a gente, e as crianças veio. Só que naquele dia, depois de você orar, que começou a crescer a barriga, eu também orei. E aí Deus falou. Eu olho para Rebeca tentando ter um diálogo com Isaac, e talvez Isaac: mulher, sai para lá, você é maluca, não existe isso. A história, o ciclo natural é o mais velho ser abençoado. É o mais velho crescer, assumir e cuidar da família. E Rebeca guardando o segredo, porque sabia que se contasse, não ia nem receber. Quantas vezes nós temos que guardar alguma coisa, um segredo, porque nem todo mundo acredita como você acredita. Nem todo mundo está ligado do jeito que você está ligado. Nem todo mundo está certo naquilo que Deus falou com você. E eu acho engraçado que Deus dessa vez ele veio mudar o cenário. E ele fala com Rebeca. E quantas vezes Deus fala com você que vai mudar um cenário e você fica quieto porque você sabe se contar. Não falar que você é louco, que você quer mudar as coisas, que você quer fazer as coisas ser diferente. Não é assim? Mas ele está querendo mudar. Não estou querendo mudar. Só estou te compartilhando o que Deus falou. Ninguém está entendendo. Então Rebeca guarda com ela e vai preparando Jacó. Eu acho isso lindo. Por que eu acho lindo? Porque Deus sabe a forma como Ele trabalha. Em um determinado momento, quando a gente olha para o prazer que o pai e a mãe têm de falar dos filhos, e se você ler toda a história, você vai compreender isso daí. Se ainda não leu, seja bem-vindo, faça a leitura. No versículo 28, a Bíblia diz que Isaac, ele tem um grande prazer em dizer do seu filho Esaú que ele é um caçador. E quando eu olho para Isaac falando: olha, o meu filho caçador, eu começo a pensar comigo o porquê ele tem tanto prazer no filho que é caçador. Enquanto a palavra diz também que Rebeca gosta do seu filho Jacó, e ele é aquele que sabe cozinhar. Ei, o primeiro cozinheiro homem da história. Não tinha relato de homem cozinhando. O relato do homem cozinhando começa com Jacó. Enquanto o pai tem prazer que um é caçador, eu identifico que o coração do pai está dentro do estômago. Por quê? Porque alguém que tem prazer só porque o filho caça, é que a fome dele é muito grande. E não diferente, o filho dele tem a mesma herança que ele. Por quê? Porque ele se vendeu por um prato de lentilha. Olha que lindo isso, hein? Pastor, eu não estou entendendo. Mas Jacó era o cozinheiro. Então Jacó, sabendo que seu pai tinha o coração no estômago, provavelmente o irmão também tinha. E agora, quando ele vê o irmão, ele começa a pensar: porque quem é que vai falar: olha, se eu fizer uma comida, você me vende sua primogenitura? Esse cara estava sendo preparado.
Jacó ele estava sendo preparado para assumir a mudança que Deus estava trazendo no cenário. E se Jacó não assumisse, eu quero que você entenda isso, se Jacó não assume essa mudança de Deus, Davi não ia entrar na genealogia. Porque quando o profeta chega na casa de Davi, o pai apresenta o mais velho, só que Deus pega o mais novo. Deus ele precisa mudar a história e nós temos que aceitar. Se você nasceu e muitas coisas foram liberadas para você no seu nascimento. E agora, Jacó olhando que o seu irmão também tem um estômago no coração, ou um coração no estômago, negocia, é o seguinte, meu, você quer? Quero, então, vem aqui papá, vem. Vem aqui, enche sua barriguinha. Mas é o seguinte, você vai, eu faço lá um negocinho, tu come, mas você tem que vender. Pode ser sim ou não. E ele foi lá e, sim. Ó, nota 10. Depois que ele comeu a panelada de lentilha, ficou com bigode de sopa. Falou, ó, ok, está liberado. Ou seja, Deus falou, a mãe trabalhou, o irmão já estava preparado, conversa com quem seria o primogênito, ele vende. Entra no cenário para você entender. Deus liberou, o irmão liberou, e agora a gente entra no cenário do pai. Vamos lá? Para a gente não ir longe. Capítulo 27. Aliás, capítulo 27, versículo 1. E aconteceu que, como Isaac envelheceu, e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse, meu filho? E ele respondeu, eis-me aqui. E ele disse, eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo, apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-mo, para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. Olha só esse cenário. Isaac, ele chama Esaú e fala, é o seguinte, meu filhão, lindão, bonitão, você é o mais velho, você é o cara. Como eu estou ficando velhinho, e os meus olhos estão se embaçando a ponto de que eu não estou mais enxergando. Isaac não era cego, mas a idade estava trazendo uma cegueira para ele. Isso daqui é uma outra ministração, eu não vou entrar nessa área. O porquê a cegueira pegou Isaac, mas deixa para lá. Ele fala, vem aqui meu filhão. E quando Esaú chega lá, ele fala, olha, vai lá e faz um favor. Eu acho engraçado esse versículo 4 que ele fala, no 3 ele fala, vai ao campo e caça. E depois quando você chegar aqui, você vai vir e vai fazer um guisado. Esaú era o quê? Caçador. E quem era o cozinheiro? Ou Rebeca ou Jacó. Eu acho engraçado esse cenário que Esaú ele olha e ouve o que o pai fala. Olha, faz um guisado saboroso como eu gosto e traz para que eu coma e a minha alma te abençoe antes que eu morra. Quando eu olho para esse cenário, eu olho para um rapaz chamado Esaú, que mesmo vivendo, podemos dizer assim, num trabalho em equipe, ele não concorda.
Ele acredita que o trabalho dele é ir caçar e trazer e deixar lá que alguém prepara. E aí quem prepara, tudo bem, eu cacei, eu tenho direito, eu como. É como se fosse um trabalho dividido, eu faço a minha parte, você faz a sua. Esaú, quando ele ouviu do pai, olha, sai e caça, traz e faz, ele poderia falar, pai, é o seguinte, eu posso até ir caçar, mas preparar eu não sei. Sim ou não? Mas não tem pessoa que é arrogante? Tem ou não tem? Tem. Ela vai, caça e traz. Se os outros fazem, ela fala que foi ela. Tem gente que mesmo trabalhando em equipe não sabe reconhecer a parte da equipe. Esaú poderia falar, pai, eu até caço, mas olha, vamos deixar que a mamãe ou o meu irmãozinho cozinhe. Isso é você reconhecer a parte da equipe e honrar. Mas não. Ele ouve, vai lá, caça e traz e faz um pratão. Ok, papai, eu vou. Mentiroso. Jacó era mentiroso? Esaú. Ah não, mas Jacó ele tinha um nome de mentiroso, trapaceiro, é? E quem não reconhece o trabalho do outro? Não pode deixar que eu caço, eu venho, eu faço o prato. Não sabe nem pegar no sal. Não sabe nem o tempo que a galinha tem que ficar dentro da panela. Não sabe nem se tira o couro ou se cozinha com couro e tudo. Ultimamente o pessoal está fazendo arroz caramelizado. Quem conhece isso? Você já fez um dia. Põe um arroz, esquece que ele está lá, aí ele dá aquela queimada em volta. É prato fino isso, se chama arroz caramelizado. Porque fica aquele amarelinho em volta assim e no meio o pudim branco. Quando você não sabe fazer uma coisa, mas faz parte da equipe, reconheça. É muito simples. Ah, eu não sei. Ok, mas que parte? Olha, eu não sei, mas eu contribuo. Mas quem sabe está aqui, vai ajudar e a coisa vai dar certo. Era simples Esaú e falar, pai, eu vou caçar, mas a mamãe vai preparar, eu até trago, ok? Não, ele quer levar fama em tudo. Ele é o bonzão, ele é o famosão, ele é o top. Só que ele esquece de uma coisa: quem prometeu vai cumprir. Sabe por quê? Porque quando Isaac chamou Esaú, mal sabia Isaac que Rebeca estava ali pertinho com. Não é que Rebeca estava ali, foi Deus que colocou ela ali porque ela tinha que estar. Se ela sabia como as coisas teriam que acontecer, Deus ele não poderia perder o tempo de manifestar o poder dele. A Rebeca não está num cenário errado, ela está no lugar que Deus quer. Ah, mas eu estou num lugar que não é. Ei, nós estamos num lugar que Deus quer. E quando Deus coloca a Rebeca naquele lugar para ela ouvir o que o pai está falando para o irmão, foi como se Deus tirasse Rebeca de tudo que ela tinha para fazer e falasse, minha filha, você vai ficar aqui, porque hoje você vai ouvir um negócio, e eu preciso mudar essa história, e isso vai mudar hoje. Quando Rebeca ouve, eu penso que ela começa a escutar aquela história, e ela agora pega e vai atrás de Jacó e fala, filhão, chegou o seu dia, chegou a sua vez, chegou a sua hora, é tempo de vencer, é tempo de vitória. Talvez ela cantou isso, não sei. Rebeca ouviu atentamente, chamou o menino e falou o seguinte, eu tenho um plano. Jacó, olha, vai lá, nós vamos preparar um prato, mas pega um animalzinho lá e traz, para a gente preparar um prato. A gente vai preparar um prato bem gostoso.
E você vai entrar lá no quarto e vai falar que você é Esaú. Sabe o que Jacó disse? Eu? O mentiroso falou: não, eu não vou mentir. Quem conhece a história sabe, sim ou não? Ele falou: não, eu não. Eu não quero carregar essa culpa. Mas sabe o que a mãe dele falou? Não, que essa culpa caia sobre mim. Ei, não existia culpa aqui. Existia um plano a se cumprir, e ela tinha que ser o instrumento de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa: Deus tem coisas para cumprir e você precisa ser o instrumento. Deus tem coisas para destravar e você é o canal e você precisa estar atento. Sabe qual que é o grande problema que nós estamos vivendo? É pessoas que ouviram que o cenário iria mudar, mas estão no lugar errado, estão desposicionados, estão fora do foco, estão totalmente desalinhados com o tempo, com o momento e com a hora. E aí não consegue entender se aquela voz é a voz do momento que Deus vai mudar o cenário. Não consegue entender se aquele momento é o momento que Deus vai rasgar o céu e vai falar: é agora. Ei, quando eu olho para esse cenário, eu olho para uma mulher que estava lembrando de uma promessa antes das crianças nascerem e estava esperando o momento certo. Ah, pastor, eu ouvi que alguma coisa ia acontecer, mas eu esqueci. Tem gente que esqueceu das promessas. Tem gente que esqueceu até do que Deus falou. Eu sou especialista nisso. Esses dias eu fui na casa de uma pessoa e eu cheguei lá, entrei, ela falou: olha aí minha casa. Eu falei: nossa, sua casa é linda. Você lembra que você orou? Eu falei: eu lembro. Mas você lembra que você falou? Eu falei: não. Vou mentir, eu não lembro. Não, que a gente fez aquele ato profético. Eu falei: eu não lembro. Quem tem que lembrar não sou eu que liberei, é você. Quem precisa lembrar do que foi falado é quem recebeu, não é quem falou. Ei, eu tenho ministração minha que eu nem sei, não lembro mais, já esqueci. Outro dia alguém falou: nossa, pastor, você falou de uma coisa. Eu falei: que coisa? Não, mas não consigo, desculpa. Eu anoto aqui porque tem coisa que Deus fala comigo, se eu não anotar eu esqueço. Eu esqueço. Rebeca, ela estava no lugar certo. E agora ela criou um plano. Jacó falou: eu não quero mentir. Ela falou: não, pode deixar que a culpa venha sobre mim. Mas é o seguinte, vamos preparar. Prepara o prato. Agora vamos lá pegar a roupa do seu irmão e você vai vestir. Jacó, ele entrou em contenda com a mãe, falando: mãe, mas o pai vai reconhecer que não sou eu. Ela falou: não, nós vamos dar um jeito nisso. A Bíblia diz que aquele animal que ela arrancou o couro dele, pastor, eu fico olhando para isso, Vaso, e eu falo: para que o cara foi caçar tão longe se tinha um animal lá dentro? Não, você não está entendendo. Tem coisa que está do lado, é só você pregar e fazer e viver o milagre, e você não está. Jacó, ele estava com o milagre na porta. A mãe vai lá e fala: pega lá o animal. Ele traz o animal, a mãe arranca o couro, fala: é o seguinte, nós só vamos colocar o couro no seu pescoço e nos seus braços, e aí a gente joga a roupa do seu irmão em você, porque aí vai exalar o mesmo cheiro e o pai vai acreditar que é ele e vai te abençoar. Eu acho engraçado que isso foi preparado tão rápido, que quando Jacó é colocado diante do seu pai, o seu pai Isaac fala: mas como foi rápido isso? Nossa, você já chegou? E aí existe um fato que acontece, que isso é uma outra ministração dentro da cegueira, que Jacó, quando fala, o pai fala: olha, a voz eu reconheço, que é de Jacó, mas quando eu toco parece que é Esaú. O pai conhecia a voz,
mas o toque o pai não conhecia. Isso é outra coisa, vamos focar aqui no nosso, vem. Isaac, quando olha e começa a tocar, ele entende que aquilo ali era Esaú. O cheiro da roupa era de Esaú, embora a voz não era. E a Bíblia diz que ele, quando sente isso, e aqui existe mais uma outra ainda, que quando Jacó dá a comida para o pai começa a comer, que coisa deliciosa. Existe uma coisa que é introduzida nesse alimento, em conjunto, uma bebida chamada vinho, que ela entra também na ministração da cegueira, do ouvido e do vinho, mas uma outra fase, a gente canta isso daí. Jacó agora começa a esperar o que vai acontecer, será que vai dar certo? Não vai. E aí, acontece uma grande manifestação da parte de Deus. Isaac, na sua compreensão, ele entende que aquele que está na sua frente é Esaú. E ele então libera a bênção. Ele abençoa. Vamos ler isso ou não? Capítulo 27, versículo 22. Então se chegou Jacó a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Entenda uma coisa: a mãe colocou a pele do couro do animal no braço, não foi na mão. E no pescoço. Vamos continuar lendo. Isso daí depois você vai prestar atenção lendo em casa. E não conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. E disse: és tu, meu filho Esaú mesmo? E ele respondeu: sou eu. Então disse: faz-me chegar isso perto de mim, para que coma da caça do meu filho, para que a minha alma te abençoe. E aproximou-se dele, comeu, e trouxe também vinho e bebeu. Ele disse: Isaque, seu pai, ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegando-se beijou, e então sentiu o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e da gordura da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-se-te povos e nações, e se curve a ti. Se Senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti, maldito sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Deus falou, o irmão rejeitou, e agora o pai abençoou. Que o Senhor deite sobre ti uma bênção sobrenatural, que os seus irmãos se curvem sobre ti. Você será senhor dos seus irmãos, e se sua mãe tiver filhos, e que eles sejam servos teus. Quando eu olho para esse cenário, e ele continua dizendo que aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, mas os que te abençoarem serão abençoados. Existe uma manifestação agora fora, porque tudo que Deus faz começa no reino espiritual.
para depois se cumprir no reino físico. Enquanto Esaú rejeitou a sua bênção da primogenitura, porque talvez de alguma forma Deus já estava também manifestando alguma coisa para mudar a cabeça dele, porque a promessa era que Jacó fosse o maior e dominasse. Quando Deus ele fala uma coisa, irmão, não adianta você pensar que aquilo no cenário, no momento e na fase é desproporcional. Pode ser desproporcional para aquele momento, para aquele dia, mas o que Deus fala, Ele cumpre. E quando Deus ele disse isso a Rebeca, Ele sabia que num determinado momento precisava manifestar no físico aquilo que já estava liberado no espírito. Quando eu olho para isso, eu penso quantas coisas já estão manifestas no espírito, para mim e para a tua vida, mas ainda não se manifestou no físico. Mas agora, após o irmão rejeitar e o pai se levantar para selar o que Deus já tinha feito, a Bíblia diz que a partir dali começa uma guerra. Sabe quando começa a guerra na minha e na tua vida? Quando o sinal da bênção física se manifesta. Quando Jacó, ele ainda era apenas um Jacó irmão, nada acontecia. Mas quando ele recebe a bênção do Senhor se manifestando na tua vida, acontece uma reviravolta. Se você está passando uma reviravolta na tua vida, é que a manifestação da bênção física está se tornando real aquilo que era espiritual. Se Deus está manifestando algo que era espiritual no físico, você está entrando em guerra. E eu quero te dizer, seja bem-vindo ao cenário de guerra, porque é nesse cenário que o Senhor irá fazer o sobrenatural, e você será Senhor dos irmãos, e todos serão benditos os que te abençoarem, porque foi essa a promessa. A promessa foi: se alguém te abençoar, Jacó será abençoado, mas se te amaldiçoar, será maldito. Quando Jacó recebe essa palavra, sabe o que aconteceu? O primeiro a amaldiçoar ele foi o seu irmão. Pastor, eu não estou entendendo nada. Não era simples o pai Isaac falar assim: não é você. Então é o seguinte, está anulado. Vem aqui, Esaú, bonitão, que eu vou orar agora também e vou te abençoar. Sim ou não? Ei, mas com Deus não tem volta. Aquilo que Deus falou uma vez só. Se você pegou, você pegou. Se você não pegou, não vai pegar mais. Já foi o tempo aconteceu. Se você não está vivendo o tempo, querido, quem está perdendo o tempo é você mesmo. O tempo já foi revelado, o momento já foi manifesto, mas se você não está vivendo, quem está perdendo o tempo é você, não Deus. Ah, pastor, mas eu não consigo, querido, calma. O cenário de guerra, ela se manifesta a partir do que a bênção física se manifesta. E quando ela começa a se manifestar, fique tranquilo, porque a Bíblia diz que ainda que você andar no vale do sombra e da morte, Deus... Não, eu não entendi. Deus te deixará, é isso? Não, mas parece que na Bíblia de muitos é assim. Parece que quando a gente está vivendo um momento de tribulação, de onde me vem o socorro? Não, o socorro não vem de ninguém. Será que a nossa Bíblia ela muda quando a luta chega? Não, é a nossa consciência. Mude a sua consciência hoje. Você está entrando numa guerra travada. É que aquilo que era espiritual está se manifestando no físico, e você vai ter que travar isso. Deus vai te encorajar, você vai vencer. Calma, não é o fim, é só o começo. Jacó, para viver todo esse sobrenatural, ele levou anos. Se você conhece a história, mas que ele viveu. E hoje, até hoje, Israel fala: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tem gente que quer ser conhecido como uma genealogia de Deus, mas não quer enfrentar. Então,
se levante, porque o momento de Deus é agora. Não tenha medo disso. Encare o seu desafio. O que Deus fez, Ele não revoga, Ele não volta atrás. Ele já disse e assim Ele vai cumprir. Então descansa o teu coração, descansa o teu pensamento. Não seja influenciado pelo momento, pela fase. As fases passam, tudo passa. Tudo passa. Até uva. Até uva. E esse ano não tem arroz, né? Quem reclamava de arroz com passas, esse ano vai comer passas com farofa. Brincadeira, querido. Eu tenho que rir. É um cenário. Não adianta eu ficar reclamando, eu tenho que orar. A igreja não foi feita para reclamar, foi feita para orar. Nós não fomos feitos para reclamar do que está acontecendo, mas orar. Quando você passar o seu bilhete lá na catraca e descontar mais, que é o que está acontecendo, ore. Ah, pastor, mas não saia na rua gritando, porque o teu socorro não vem do seu grito para alguém, vem da sua oração, vem do secreto. Se tem um lugar que você quer conquistar a sua vitória, tem no seu quarto. Entra, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. E Ele que está em secreto te revelará aquilo que você ainda não viu e aquilo que você ainda não ouviu, mas que eles têm preparado para o seu coração. Feche os seus olhos nessa noite. É noite de ceia do Senhor. E essa é a palavra desta ceia. Pastor, eu não estava preparado. Você não estava, mas agora você está. Pastor, eu não estava percebendo as coisas que estavam acontecendo. Você não estava, mas agora você está. Sim, 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 Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Pai, eu oro por vidas, pessoas, irmãos, aqueles que nos assistem também através dessa live. Eu não sei a fase que esse teu filho, essa tua filha está passando ou vivendo neste momento, mas eu creio na tua palavra que o Senhor nos deu oportunidade de ouvir e transmitir. Eu creio, Senhor, nas coisas espirituais, de uma forma tão real, Senhor, que ela se manifesta no momento que nós não percebemos, porque o Senhor prometeu. Eu creio que vidas, famílias, lares aqui representados vão viver uma reviravolta, Senhor, de mudança, de transformação, de viver um sobrenatural no nível de fé, de intimidade, pelas batalhas que estão travando nesse momento, nessa fase. Eu sei que pessoas, assim como eu, muitas das vezes, nós não compreendemos, Senhor, o que está acontecendo, e a nossa revolta não é com as coisas, é que nós não estamos entendendo e gostaríamos de entender, mas sabemos, Senhor, que nem tudo é compreensível a nós, nem tudo o Senhor fez para que compreendamos,
mas nós queremos viver, Senhor. Se há algo que nós estamos vivendo e não está na vontade do Senhor, que o Senhor remova da nossa vida. Se nós estamos passando um momento que não está no teu plano, não está no teu coração, não é algo que vai nos tratar, vai nos moldar, vai nos fazer um vaso conforme a mão do oleiro deseja, que o Senhor tire. Mas se estamos vivendo, Jesus, se nós estamos vivendo uma fase que nós não estamos, ó Deus, compreendendo nada, mas o Senhor está moldando o vaso que nós somos. Nós queremos ser vasos novos. Nós queremos ser vasos novos. Nós queremos ser vasos novos para receber o azeite novo, o vinho novo, e assim transbordar, Senhor, da bênção da tua graça, do teu favor e da tua misericórdia. Eu oro, Senhor, por pessoas que receberam sentenças, palavras, profecias, mas que ainda estas não se cumpriram, ó Deus, e que vieram do trono do Senhor. Eu oro para que o Senhor nessa noite traga sobre todos, ó Deus, a memória daquilo que o Senhor projetou para ele e para ela, não conforme ele pedia no coração, mas o Senhor mudou o cenário, mudou o momento, mudou a fase e permitiu aquela palavra ser liberada. E muitas das vezes nós recebemos a palavra com o nosso coração angustiado, entristecido, e nós não queríamos ouvir aquilo. Faz lembrar, Espírito Santo faz nos lembrar daquilo que vai nos tratar, daquilo que vai mudar. Sim, aquilo que vai mudar nossa estrutura, aquilo que vai mudar o nosso ser, aquilo que vai mudar a nossa mente, que possamos viver uma transformação em espírito, para viver toda a tua vontade, para viver todo o teu propósito, para viver tudo que o Senhor quer e deseja para nós. Perdoa o nosso egoísmo, perdoa a nossa oração que rasga muitas das vezes, Senhor, o nosso querer diante de Ti. Perdoa o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa prepotência. Oh Deus, nos leva, Senhor, a um nível de dependência, de nada, Senhor, para que possamos devolver a glória que somente Tua, para devolvermos somente a honra que é Tua, e reconhecer que nós não temos, nós não somos, nós não podemos nada, que se existe alguma coisa, isso tudo provém do Senhor. E que se estamos passando o que estamos passando, é um propósito do Senhor. Dá esse teu filho, essa tua filha confiança, Senhor, que independente do momento, da fase, o Senhor está conosco. A tua vara, o teu cajado nos consola. Que existe uma mesa posta, preparada. Sim, existe um tempo novo, existe um momento da virada dessa fase, e nós vamos dedicar honra ao Teu nome, nós vamos reconhecer a Tua grandeza, nós vamos declarar que só o Senhor é santo, não há outro como Tu, Deus. Não há outro como Tu, só Tu és, só Tu és, só Tu és. Sim, Senhor. Sim, Deus. Manifesta o Teu poder. E ajuda esse Teu filho a compreender, Senhor, que ele nasceu no tempo certo. E que o nascimento dele foi para mudar a história. Sim.
E em tudo, Pai, nós dedicaremos a honra, a glória, o louvor ao Teu nome. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém. Aleluias. Aplauda o Senhor.